Oi, Ale! Oi, gente. E ela? Tudo bem, e Tudo. você? Eu estou só mandando o link aqui também pro pessoal. Deixa eu perguntar, Calma aí, gente. Você chega... você prefere que eu coloque fone? Eu acho que tá bom, assim. Eita, eu acho que você tá travando, Ale. Oi, a gente. Será que o Ale travou? Gente, vocês estão ouvindo a gente? Ai, será que foi a gente que caiu? Aí... Tá vendo a gente? Foi a gente ou o Ale que travou? Eu acho que foi o Ale que travou. Foi o Ale, né? Foi o Ale ou foi... Ah, foi o o Ale. Ale. É. Tá bom, gente. Problemas técnicos. Calma aí, ele entrou de novo. Pronto. Oi, Internet. Faz parte. E aí, gente, tudo bem? A gente vai esperar uns 5 minutos para começar de fato, para as pessoas irem entrando. Mas enquanto isso, acho que a gente pode ir se apresentando. Para quem não sabe, eu sou a Jasmine, eu sou mestranda em Ecologia na Unicamp. Eu sou o Tom, sou mestrando em Botânica pela Unicamp, mas trabalho. No fundo, a maioria do Matarô é Ecologia, mas a gente agora tem o Ale no nosso time. Ale, se você quiser se apresentar. Bom, eu sou a Lê, eu estudei com o Tom e com a Jasmine na graduação, né? Mas eu segui um caminho diferente. Eu virei chatinho da molecular. E agora eu trabalho com doenças transmitidas por mosquito, né? Principalmente. Então, vírus, como dengue, zika, febre amarela. E aí acabou que teve essa pandemia, né? E eu comecei a trabalhar com coronavírus desde o começo do ano. Então, desde janeiro eu estou trabalhando com coronavírus. E é isso. Ah, importante. Meu mestrado é pelo CNPEM e pela Unicamp. Eu sou filho, tipo, de 2 pais, assim. E aí eu faço minha pesquisa no CNPEM e as aulas eu vejo na Unicamp. É isso. Obrigada, Ale. Só para explicar o que é o CNPEM, rapidinho. Tá. Acho que quem não é de Campinas conhece. Bom, o CNPEM ele é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. É uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, o MCTIC. E ele é um órgão que faz pesquisa tanto na parte de biologia, né, que é o que está tendo mais foco agora, mas também faz pesquisa aplicada a energias biorrenováveis no Laboratório Nacional de Biorrenováveis, faz pesquisa com nanopartículas e nanomateriais no LN Nano, e também a gente tem o acelerador de partículas do Brasil, que é o Sirius, que é um dos maiores do mundo. E ele foi inaugurado uma parte já, mas ainda falta uma parte para ser inaugurado. Uhum. Ai, bacana, Ale. Pronto. Terminei de mandar para todos os grupos aí. A gente estava mandando. É que minha família tem alguns que não tem Instagram, né? Daí tem que mandar o link. Mas agora tá tudo certo. Sim, eu tive que mandar para os meus pais também. Eu aproveitei o link que você mandou e já mandei para eles. Então. Tá, deixa eu ver. 3:03. Será que a gente começa? Bom, gente. A gente fez essa live pra gente tirar algumas dúvidas sobre a pandemia. A gente tem percebido que tá rolando muita fake news nas redes sociais, muita desinformação. Então, a gente achou legal abrir esse espaço para vocês terem um contato maior com um pesquisador de verdade, né? Que é o Ale. A gente não manja muito dessa parte. E a gente poder tirar essas dúvidas, porque às vezes as pessoas ficam confusas, né? No que acreditar, no que não acreditar. Uhum. E aí
A gente lá na Mandacaru abriu stories para as pessoas mandarem dúvidas. Então a gente tem algumas dúvidas que a gente já anotou, mas só que podem perguntar aí nos comentários também. A gente está olhando os comentários. Vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas de todo mundo, Vamos ver, né? Se aparecer umas coisas muito difíceis, a gente posta depois lá e faz alguma coisinha assim. Mas... não que a gente vá tipo, meu Deus. Mas no que der, a gente tenta. Eu acho que a gente podia começar, então, falando o básico algumas informações básicas, né, sobre a Covid-19, que é a doença causada... Acho que só para começar, assim, ao longo da nossa fala, só para o pessoal entender, Covid-19 é a doença e coronavírus é o nome do vírus. Isso. Então, só para o pessoal saber. Então, vamos falar um pouco sobre os sintomas da Covid-19, Ale? Eu acho que eu tenho uma sugestão. O Ale podia falar um pouco do vírus em si. O que é esse vírus? Por que é corona? Legal. Por que ele chama corona? E depois disso, a gente acho que pode falar. A gente cai na doença, né? Fechou. Isso. Bom, a gente vê esse vírus, né? Que todo mundo fala que ele é o novo coronavírus, mas no Brasil a gente fica pensando meio assim, por que é novo, né? Tipo, nunca tinha nem ouvido falar de coronavírus direito. O que é isso? Então, só para dar, assim, uma paginada sobre coronavírus, ele tem esse nome porque corona em latim significa coroa, e é como se ele tivesse um formato de coroazinha, assim, tipo, em volta dele. Aqui é o vírus, aí ele tem uma coroazinha em volta, então coronavírus é um vírus que tem essa coroazinha em cima dele. E coronavírus também não é uma coisa nova. Assim, o grupo de coronavírus, existem 3 subgrupos de coronavírus que já são de interesse veterinário e interesse humano também. E aí a gente teve 3 epidemias de coronavírus que foram bem importantes nos anos 2000, né? Começou com a SARS, que é a síndrome aguda respiratória, que aconteceu na Ásia, principalmente. Aí depois isso foi em 2002 e 2003. Aí depois, lá para os anos de 2010, começou a ter MERS, que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio. E aí ficou restrito ao Oriente Médio e à Coreia. E aí agora teve esse novo coronavírus, né? Que chama SARS-CoV-2. Então, é o coronavírus SARS tipo 2. E aí aconteceu a pandemia, né? E diferente dos outros, por que também, né? Esse coronavírus de agora ocasionou numa pandemia e os outros não? Porque ele começou com sintomas mais leves, aí aproveitando o gancho da Yasmin, para falar de sintoma. Ele começou com sintomas um pouco mais leves do que os outros coronavírus. Então, tanto a SARS quanto a MERS eram casos assim que você tinha sintomas muito agudos, né, muito graves. Então, logo no começo, você via uma pessoa infectada, você já conseguia pegar essa pessoa e isolar ela, e aí você continha a disseminação dessa doença, né? E o novo coronavírus, ele causa a Covid-19, que é a doença, né? E é uma doença respiratória também. Ela tem como sintomas principais, né? Tosse, febre, às vezes dá coriza, nariz entupido. A gente tem visto agora casos que acontecem perda de olfato, perda de paladar. E em casos mais graves, né, ocorre a dificuldade para respirar, e em alguns casos até, assim, perda, né, dessa capacidade respiratória. Entendi. Bacana. Tomando o gancho, então, com uma das perguntas que fizeram lá nos nossos stories, por quanto tempo que o vírus ele fica no organismo das pessoas? Em média, ele fica 14 dias, né? O que a OMS recomenda é que a partir do momento em que você apresenta os sintomas do coronavírus, você tem que ficar 14 dias isolado, e aí, depois desse tempo, provavelmente, seu corpo já começa a ter uma resposta imune, e aí você perde, né? Acaba a infecção. Mas tem alguns casos que acontecem assim, de você ficar mais tempo, menos tempo,
mas o melhor mesmo é ficar 14 dias de boa. A gente toma 14 dias como padrão para essa doença. Uhum. Tá, beleza. Ia falar alguma coisa? E alguns lugares assim falando de que tem 3 tipos assim, se sei lá, confere assim, tipo, já sofreu muita. Então, como que acontece, né? O que é um vírus? O vírus, a gente nem sabe direito se ele é vivo ou se ele é morto, né? Ele é uma entidade e a função dele é se replicar dentro de um hospedeiro. Então, o que ele quer replicar? E para ele o que importa mais é a quantidade do que a qualidade. Então ele vai replicando muitas vezes. O coronavírus ele é um vírus de RNA, né? Então ele tende a ter mais mutação do que vírus que tem, sei lá, um DNA. E aí, como ele se replica muito dentro das células, a gente acaba tendo algumas falhas nesse material genético dele. Então acontecem algumas mutações que são normais de acontecer por conta da maquinaria celular e tudo mais. Existem já alguns estudos, né, que mostram que realmente existem subtipos desse coronavírus circulando, mas nada que a gente tenha que se preocupar por enquanto. Isso é normal, né? Então, isso serve mais assim para os cientistas conseguirem saber como que esse vírus está se disseminando do que como uma coisa de importância assim, de saúde mesmo, né? Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente sequencia o vírus do paciente, né? As meninas lá da USP sequenciaram esse vírus em 48 horas, quando ele chegou no Brasil. E aí, quando elas fizeram isso, elas conseguiram comparar com o coronavírus que estava circulando em diversos países. E isso mostrou para elas mais ou menos de onde que ele veio. Então elas sabiam que ele veio da Europa e não da China. Por quê? Porque ele apresentava mutações que estavam circulando na Europa e não na China. E por que é importante saber isso também, né? Nos Estados Unidos tem pelo menos dois grupos de coronavírus, 2 genomas circulando lá. Um que circula principalmente pela Califórnia, o outro vai circular na parte mais de cima, né? Washington, essa parte superior dos Estados Unidos. Então, lá o que aconteceu? Isolaram o vírus em Washington, sequenciaram ele. Aí ele tinha todo aquele código genético dele ali. Depois de um tempo, viram que tinha uma menina com coronavírus em Seattle, e aí foram pegar esse coronavírus dela e sequenciaram também. Aí, na hora que eles sequenciaram, eles viram que ele era muito parecido com o de Washington, mas ele já tinha algumas modificações. Por que é importante saber que tinha essas modificações? Porque significa que essa menina não pegou ele em Washington. Significa que esse vírus veio viajando por algumas pessoas e chegou em Seattle. Então, tinham várias pessoas assintomáticas que já tiveram contato com o coronavírus e acabaram infectando essa menina. Um exemplo agora sobre como o sequenciamento funciona e dispersão viral aqui no Brasil, quando a gente teve o surto de febre amarela, a gente não sabia direito de onde qual era o caminho que esse vírus estava fazendo, né? E aí, peraí que meu celular tá caindo. E aí depois a gente sequenciou várias pessoas que tiveram febre amarela no Brasil e a gente conseguia tracejar certinho qual que foi o caminho que esse vírus fez dentro do país. E é importante porque aí você consegue tomar medidas preventivas em cidades que são chaves, cidades que são mais populosas, né? Então, essa informação, assim, de linhagens de coronavírus, do novo coronavírus que estão circulando, são importantes de um ponto de vista, assim, mais para academia mesmo do que de um ponto de vista de saúde pública. Entendi. Teve uma pergunta aqui em cima. Nossa, tem um monte de coisa acontecendo. Basicamente perguntando. Olá. Se 14, 15 dias que o vírus fica no nosso corpo, é a partir do primeiro sintoma, é isso? É mais ou menos essa pergunta. Isso. Depois que curou. Eles pedem para você ficar, enquanto você fica com o sintoma, você fica 15 dias em casa, e aí depois disso, você teoricamente já pode sair. Mas, assim,
para quem tem casos mais graves, né, tem todo o acompanhamento no hospital. E aí eles vão fazendo testes para ver se essa pessoa ainda tem vírus circulante ou não. Entendi. Não é falando. Ah, tá. Não, eu acho que a gente pode começar a falar agora de prevenção, né? Como que a gente faz para prevenir de pegar o coronavírus? Essa pergunta é muito difícil, né? Porque, assim, a única coisa que tem funcionado mesmo é o distanciamento social. E uma coisa que eu gosto de falar é que eu prefiro muito mais falar distanciamento social do que isolamento, né? Porque quando a gente fala, tem que ficar em isolamento social, parece que você vai ficar numa caverna, assim, abandonado. Então, o distanciamento social é uma atitude muito importante nesse momento. E para você se prevenir, né, caso você tenha contato com outras pessoas, tenha que ter sempre usar máscara. E aí lembrar de usar a máscara. E aí na hora você pega e tem que colocar ela. Eu vou fazer um tutorial, só um minuto. Bom, enquanto isso, gente, teve algumas perguntas aqui em cima. Tcharam. Oi, meninas. Só vou comentar. Vai comentar um pouquinho mais pra frente, tá? Que a gente já estava planejando de falar isso depois. Mas pode fazer seu tutorial, Ale. Você vai máscara de novo. Ah, não! Tá travado? Não, agora voltou. Tá. Então, você vai pegar sua máscara, você vai colocar ela sempre pelas pontas, ó. Aqui. Não pode pegar ela por aqui, assim, tipo, no meio e fazer assim. Porque se você faz assim, você se contamina. Fazer assim, não pode. Outra coisa que não pode também é você usar a máscara de um lado e depois você virar ela e usar do outro. Porque essa parte que estava fora está em contato, né, com o meio externo e essa parte está com o meio interno. A partir do momento em que você vira, você vai estar se contaminando com tudo que a máscara estava filtrando pelo outro lado. Não pode usar no queixo, nem aqui, assim, também. É errado, porque às vezes você bateu, coçou, ou colocar aqui, assim, também não pode. E máscara de pano, trocar sempre depois de 2 horas. Você usa 2 horas, aí tem que colocar para lavar já, e aí depois, preferencialmente, você passa um ferro nela também, porque aí a temperatura vai ficar muito alta, e a gente entra nesse ponto depois de como matar o vírus. Mas aí você já esteriliza a sua máscara. Além disso... Já falou alguma coisa? Não? Não, perguntaram aqui, acho que já enganchava com isso. Se colocar os materiais como plástico, tecido, papel, no sol por algumas horas, pode esterilizar? Então, no sol não. Porque o que a gente sabe desse vírus, por enquanto, é que... Assim, muito do que a gente sabe sobre ele, a gente se baseia em estudos de SARS e de MERS. Porque ele é um vírus novo, né? Então a gente está tentando entender melhor a biologia dele. Mas, para coronavírus, a gente sabe que temperaturas acima de 60 graus, por pelo menos assim, 15, 20 minutos, começam a matar o vírus. E o sol, ele não vai ele não vai esquentar até 60 graus. Então, não dá para deixar as coisas só no sol, né? Que mais? Também não dá para beber chá, porque quando você for ingerir o chá, ele vai estar numa temperatura mais baixa que isso. E também, você não vai ficar 20 minutos com o chá dentro da sua garganta. Tipo, o chá não vai parar aqui, né? Durante 20 minutos a 60 graus. Você vai se queimar antes de conseguir esterilizar a sua garganta. Porque suas células também morrem, né? A célula humana vive aqui 37 graus no máximo, né? Depois já vai começando as proteínas começam já a fazer aquelas coisinhas. E então não dá. Não dá pra deixar no sol nem tomar chá. Não funciona. O que mais? O principal, gente, é álcool e álcool gel, né? E água e sabão. Eu falo que água e sabão, assim, é o melhor de tudo, porque é barato. Como você vai estar dentro da sua casa, né, quase que o tempo inteiro, você só vai no banheiro ali, ó, pá.
Você não vai precisar sair correndo para comprar milhões de potes de álcool gel, você não vai pagar caro. Água e sabão funciona muito bem. E aí sim, se você precisa ir para a rua, aí você leva seu potinho de álcool gel e ele vai dar conta do recado ali, né? Aham. Meu Deus, tá tendo muitas perguntas agora, calma aí. Vamos. A Rosana perguntou quantas camadas de tecido tem que ter a máscara. Você sabe isso? O pessoal fala que. Então, não sei. Eu sei que é mais de uma, mas não sei informar certinho quantas são. Normalmente o pessoal faz aquela camada bonitinha, né? Com estampa e tudo mais. Coloca um filtro no meio e aí depois pra dentro eu não sei se é mais uma só ou mais duas. Mas isso é uma coisa que a gente pode responder depois. Tem um vídeo que o Atila fez recente sobre prevenção contra esse novo vírus, coronavírus. E nesse vídeo ele explica sobre as máscaras. Parece que são 3 camadas, mas só que muda dependendo do tecido que você usa. Se é linho, se é algodão. Uhum. Quanto mais do tecido que você usa, melhor é para filtrar o vírus, né? E aí a gente pode ver de disponibilizar o link depois desse vídeo. Uhum. Sim. Oxigenada, esteriliza? Não. Porque o maior problema é fazer o gargarejo, né? É isso que perguntaram? Cadê? Eu perdi a pergunta. Então, não, porque você precisa deixar muito tempo a água oxigenada, álcool, essas coisas, em contato. Então, não adianta você fazer isso. O melhor mesmo é sempre evitar encostar tanto na boca quanto nas narinas. E também uma outra via que a gente sempre esquece é o canal, né, lacrimal. Então, não adianta você passar a mão aqui que ele consegue entrar também. Mais perguntas. Vitamina C ajuda na imunidade contra o vírus? A vitamina C, em específico, ao coronavírus, a gente não tem nada, né? Nenhum tipo de estudo feito. Mas vitamina C ajuda, assim, a deixar seu corpo bala para tudo. A mesma coisa é tomar água, né? Eu vi muita gente falando sobre beber água ajuda a combater o coronavírus? Não, mas é importante você se manter hidratado. Vitamina D também é outra coisa que às vezes as pessoas comentam, né? Então, tomar sol sempre bom. É importante ter as vitaminas, tipo, normais no seu corpo. O Blogs Unicamp, obrigada, gente. Eles falaram que é 2 camadas de tecido de algodão 100%, que é uma máscara boa pra fazer. E a UFSC recomenda... recomenda ter filtro no meio. Sandra, meu Deus, tem muitas perguntas, calma aí. Mas vou ter que ver aqui. As máscaras de tecido que o pessoal tá fazendo, se protege de fato? Acho que é isso que a gente tava falando e que o Blogs Unicamp postou aqui, que depende do tecido, né? Se for um tecido mais fininho, pode proteger. Essa pergunta é interessante, da Rosana também. Quando a pessoa fala o vírus fica no ar por quanto tempo, você sabe? Acho que a gente tinha... A gente separou essa, né? Então, o vírus, ele não vai ficar muito tempo no ar, mas, assim, ele não vai ficar horas no ar, entendeu? Mas se uma pessoa espirrar, ela vai tipo, sair as partículas, né, as gotículazinhas, e aí ele vai ficar em suspensão. Depois ele vai cair, mas por isso que também falam assim, sobre correr. Pode correr na rua? Às vezes pode, desde que você esteja longe das outras pessoas, mas você nunca sabe se aquela pessoa que acabou de passar, tipo, a 100 metros de você espirrou e tem partícula em suspensão no ar. Mas não é muito não que ele fica. Eu acho que eu tinha visto, eu não sei, mas acho que eu tinha visto uma coisa de meia hora, alguma coisa assim, né? Não é tanto. Tá, tem outras perguntas aqui que o pessoal tinha feito antes.
Acho que você meio que respondeu já, né? Se o vírus morre com calor extremo. Mais de 60 graus. Que é Né? mais de 60 graus, né? Isso. Acho que qualquer coisa morre com calor extremo. Sim. Chega um ponto que qualquer coisa morre com aquele calor. Mas o coronavírus seria por média de 60 graus, né? Como você tinha falado. Isso, é importante lembrar também que não é só um dos nos 60 graus, né? Tem que deixar um tempinho lá para a coisa fazer efeito mesmo. Como é que é? Repete, que eu acho que travou. Que não é... Que você não pode, tipo, só ferver durante 1 segundo em mais de 60 graus e tirar. Porque senão o chá funcionaria, né? Você tem que deixar mais tempo ali, então demora um pouco. O nosso processo de autoclave, por exemplo, vou pegar aqui um pedaço do trabalho no laboratório. A autoclave, ela fica a 120 graus ou mais por pelo menos meia hora, né? Para conseguir esterilizar tudo e deixar tudo limpo para sair do ambiente de laboratório. Então é assim, a calores altos e durante um tempo. Sob pressão, né? Sim, também tem pressão na autoclave. Autoclave, para quem não sabe, é como se fosse uma panela de pressão gigante que no laboratório coloca coisas nela para ela ficar numa temperatura meio alta, sob alta pressão, para esterilizar. Então vai matar vírus, bactéria, fungo, qualquer coisa que tem ali. Uhum. Eu ia ler a pergunta aqui da Lua Caetano. Ah, isso mesmo. É do Luan. A Simone perguntou se o ultravioleta mata o vírus e por isso deixar no sol. A gente tem processo de inativação do vírus por luz UV, só que é um comprimento de luz UV específico, né? Porque o UV, ele é parte do espectro luminoso, mas mesmo assim ele tem diversas ondas e a gente deixa numa onda específica por pelo menos 15 minutos também para conseguir inativar o vírus. Então, o sol não serve. Legal. Entrando na parte de higienização, teve um pessoal perguntando como que faz para limpar o celular. Porque a gente deu algumas dicas, né, de como limpar, mas, pelo amor de Deus, não coloquem água oxigenada no celular, porque vocês vão estragar ele. Coisa eletrônica. Bom, eu fui atrás disso, né? E aí eu encontrei que a Apple já recomendou também. Podia falar nome de marca? Podia, né? Que tá tudo certo. Bom, eles recomendaram passar álcool 70% nos celulares, sempre por fora, né? E tomando cuidado para não encostar nem no alto-falante do celular, nem na entrada USB, nem na entrada do fone. Então, pode usar álcool. E uma alternativa que tem lencinho umedecido que vem com álcool. Então, pega esses lencinhos umedecidos, passa no celular e deixa lá. Legal. Perguntaram também se álcool 70% líquido serve para higienizar, porque todo mundo ouve falar do álcool em gel, mas e o álcool líquido, tudo bem? Serve. A gente usa até no laboratório para limpar algumas coisas, a gente usa álcool líquido. Lembrando também que às vezes a gente encontra, sei lá, em casa de produto químico, álcool em porcentagens mais altas do que o 70%, mas não é o ideal, porque esse álcool ele vai evaporar muito rápido. Então, não dá para usar. Beleza. Ó, tem várias perguntas aqui falando sobre tratamento e vacina. A gente vai passando por cada ponto, porque senão a gente fica indo e voltando. A gente está falando agora de prevenção. E eu acho que era isso de dúvidas, né? Que o pessoal tinha mostrado pra gente. Uhum. A gente pode começar... Perguntaram pra gente já sobre amônia quaternária também. Eu anotei aqui. A Anvisa tem uma parte de recomendações que ela faz e ela fala sobre usar a amônia e eles dizem que serve também. Uhum. E a Ana também perguntou se porcentagens mais baixas de álcool 70 funcionam. Então, é difícil, porque quando você tem porcentagens muito baixas de álcool,
você vai estar limpando mais com água do que com álcool. Então, o 70% é o ideal. Tem uma quantidade certa de álcool para ele não evaporar e uma quantidade de água também ali que não vai afetar o desempenho do álcool. Essa pergunta eu também tenho dúvida. Tem tempo mínimo de ação do álcool ou do sabão? Seja nas mãos ou nos objetos? Tem que deixar um tempo, assim? Então, agindo? Não, mas lavar a mão sempre daquele jeito bonitinho, né? Cantando Oops, I Did It Again. Então, lava aqui, aí lava aqui. Passa nos dedos aqui, assim. Aqui. E sempre com calma. Fica pelo menos uns 20 segundos lavando a mão que dá certo. O álcool também não adianta você só, tipo, passar rapidinho, assim, fazer, tipo, e achar que adianta. Deixa ele uns segundinhos ali. Canta um parabéns pra você, que dá tudo certo. Boa. Bom, acho que de prevenção é isso, né, que a gente tinha para falar. Se tiverem mais dúvidas, vão falando aí que depois a gente volta. Sobre tratamento, já se sabe, tem feito pesquisa, acho que daí já entrou na sua área, né? Aí já chega a pressão, né? O que você está fazendo? Então, a gente tem duas opções quando a gente fala de pesquisa em... o Blogs da Unicamp falou sobre álcool gel aqui, que é bom porque a evaporação é mais lenta. Obrigada, Blogs da Unicamp. Sobre tratamento, então, a gente sempre tem duas opções. Ou a vacinação, e a vacinação é uma coisa que acontece antes de você ter contato com o vírus ou o patógeno, né? Nesse caso vai ser o vírus. Patógeno é um causador de doença. Ou você tem um tratamento depois, que é o que a gente faz com remédios, né? E aí, existem as duas frentes de pesquisa pelo mundo, né? A gente tem pelo menos 5 testes clínicos de vacina já sendo desenvolvidos. Tem um monte de gente fazendo teste de tratamento já. E aí, o que eu posso dizer, que eu vi assim, é que já existem tratamentos sendo feitos com remédios de reposicionamento, né? Então, o que é o reposicionamento? É quando você pega peraí, deixa eu deixar assim. Reposicionamento é quando você pega um remédio que já é bem estudado, você já tem toda a curva de toxicidade, de como ele vai agir no corpo humano, e você vê se ele funciona para essa nova doença, né? Então, a cloroquina foi um desses casos. Ela funcionava contra a malária, testaram em alguns pacientes e funcionou nesses pacientes contra o coronavírus. O Remdesivir funcionava para ebola, e agora ele é o mais promissor que está sendo estudado no momento, né? E para coronavírus, a gente tem também alguns tratamentos que usam lopinavir e ritonavir, que eram usados para o combate no HIV, tem funcionado para o coronavírus também. E provavelmente, nos próximos dias, meses, assim, mais remédios de reposicionamento vão acabar saindo. E precisa de muito estudo, né? Porque às vezes você faz estudo in vitro, que é quando você faz só com célulinha cultivadas. Você pega uma placa de vidro, coloca a célula ali, aí você coloca o vírus em cima, infecta essa célula, e aí você vai colocar esse remédio em cima. E aí você vê se funciona ali ou não. Naquele ambiente, muita coisa vai funcionar. Muito remédio vai dar positivo. Mas aí na hora que você levar para o paciente, às vezes não vai funcionar bem. Porque existe toda uma fisiologia, né? Um comportamento do corpo que no ambiente ali in vitro não ia funcionar. E também, assim, às vezes você vai ter um paciente que está apresentando uma melhora já, assim, por conta do próprio sistema imune, e aí ele vai funcionar bem com a ajuda de um remédio X, enquanto que o outro paciente não vai funcionar. E aí você pega um paciente Y, ele vai funcionar para outro remédio. Então, tem vários testes sendo feitos com muitas pessoas, né? Um N amostral muito grande, principalmente os testes que são coordenados pela OMS, para ver se existe um remédio que vai funcionar para todo mundo ou quase todo mundo. Então,
É isso, uma das estratégias é o reposicionamento de fármaco. Aí eu não vi ainda nada que fala sobre descobrimento de um novo remédio, né? Porque quando você fala em descobrir um remédio do zero, você começa, tipo, do papel em branco, assim, ele demora muito tempo para poder ser desenvolvido. Então, por enquanto não tem nada, né? Precisa primeiro criar as moléculas, padronizar essa molécula, fazer os testes in vitro, né, em célula, depois teste em vivo, então fazer teste em animal, depois começam a fazer os testes clínicos, né, com grupos específicos de pessoas, e depois disso só que um desses remédios, de milhares que foram testados, vai acabar indo para a farmácia. Tratamento, então, contra coronavírus é isso. Falando de vacina agora, né? Mas uma coisinha antes. Tudo isso está sendo em teste. Então, mesmo que aprovassem esses remédios, é muito importante que ninguém se automedique, gente. Por favor! Não é pra... Não saiam comprando remédios para nenhuma doença, nem uma gripezinha também não é recomendado se sair tomando remédio. Sim. E ainda mais ainda não sabe se é realmente efetivo. Estão sendo feitos os testes e quando for comprovado tudo certo, os médicos vão aceitar. Não compra. E o problema de remédio de reposicionamento é que ele já é usado para outras coisas, né? Então, sei lá, você tem remédios que ajudam na modulação, né, do sistema imune. Remédios que vão ajudar ali o sistema imune de pacientes que têm alguma doença. E aí essas pessoas que estão doentes, precisam tomar o remédio, acabam ficando sem o remédio que elas precisam tomar regularmente, porque a população, no geral, está comprando e estocando em casa, né? Um remédio que nem sabe se dá para usar direito ou não. Uhum. Pois é, e que nem para autoimune mesmo, né? Autoimune, tipo, lúpus, essas coisas, a cloroquina parece estar usada, né? Eu tenho uma amiga com lúpus e ela foi afetada, né, por conta desse tipo das pessoas saírem comprando todos os remédios, sem ter certeza, né, da eficácia. Inclusive, teve um médico famoso, que sempre vai na Globo, ele pegou Covid e ele tomou cloroquina por conta dele. Só que daí ele curou, mas só que o pessoal tá levando isso como se fosse a cloroquina e tudo mais. Só que ele mesmo falou que ele tomou mais outros trocentos medicamentos além da cloroquina. Então você não consegue saber se foi isso, se não foi. Se foi outra coisa ali, né? Se foi o próprio organismo dele, né? Sim. E também lembrar, né, que quando você se automedica, você não sabe a quantidade certa de remédio que você tem que tomar. Então teve gente morrendo de tomar cloroquina, ou gente, assim, que comprou, aí indo um pouco mais para as fake news, né? Gente que comprou água tônica e remédio de tratamento de aquário de peixe, porque acharam que tinha, sei lá, um princípio ativo da cloroquina ali, e as pessoas tomaram, se intoxicaram e morreram. Assim. Uhum. Sim. É bem sério isso, gente. Vocês estão tomando uma droga, então não é pra sair tomando, assim, de qualquer forma, né? A Sandra falou que ela assistiu um vídeo de um cientista dizendo... Ai, meu Deus, apagou. Dizendo que o vírus faz com que... falando que o vírus ocasiona trombo devido ao sangue engrossar. Tipo, coagula e causa trombo. E a oxigenação do sangue... Não sei se eu entendi direito. Mas que não dorme... Não, amor. Diga. Basicamente, a pergunta é o seguinte, é que a Covid pode ajudar a coagular o sangue, engrossar, basicamente. Uhum. Isso gera meio que vai entupir algum vaso, artéria, não sei. E que a oxigenação do sangue pode assegurar que não forme os coágulos. Tipo, você oxigenar o sangue, mas talvez oxigenar, eu não sei, por efeito daquelas respirações, pessoal, tem gente que faz, sabe, de super oxigenar. Deve ser. Então. E de ficar o sangue, eu não sei.
Bom, o que aconteceu, que apareceu até nos jornais por aí, é que uma médica lá de São Paulo, ela viu que os pacientes começavam a ficar com coágulos e um pouco antes até deles acabarem tendo que ir para UTI, ela começou a receitar um anticoagulante, para tentar, tipo, minimizar esse possível novo sintoma, né? E aí, quando ela receitou, essas pessoas pararam de precisar ir para UTI. Elas acabavam estabilizando e tendo outros tratamentos, né, fora da UTI. E aí ela até mesmo diz que ela achou isso muito curioso. E aí ela apresentou isso para um grupo de virologistas da USP também. E aí ela apresentou esse tratamento, esse sintoma que ela tá tratando e perguntou para eles o que pode acontecer. O grupo da USP pegou então e falou que vai estudar qual que é o mecanismo de ação desse anticoagulante nessa doença e fazer todos os estudos devidos, né? Porque saiu da clínica, esse descobrimento do anticoagulante saiu da clínica e agora ele tem que ir para o laboratório, né? Ele fez o caminho inverso, na verdade. E a gente não sabe onde que esse remédio está atuando, se ele está atuando no vírus mesmo, se ele está atuando só, tipo, minimizando sintomas, ou como é que é. Mas também, assim como os outros remédios, precisam de estudos para conseguir ver certinho qual que é a ação dele, né? Sim, com certeza. E a gente... desculpa. Não, sempre que você tem uma infecção por qualquer tipo de coisa, você vai desencadear uma resposta do seu sistema imune, né? Das suas células de defesa. E aí, às vezes, o que esse anticoagulante está fazendo ele está segurando um pouco a sua resposta, né? Das suas células de defesa, e aí isso está evitando que tenha alguns danos, sei lá, em locais de inflamação. Mas é o que a médica mesmo falou, ela precisa de mais estudo para saber realmente onde que esse anticoagulante está funcionando. Uhum. Ô, Rosana, essa sua pergunta é muito interessante, mas a gente já chega lá, a gente já viu que muito... E vou continuar nos tratamentos. O pessoal perguntou lá nas perguntas que a gente deixou se o pulmão ele volta ao normal depois do tratamento, porque a gente viu que pegar o coronavírus pode, hoje no noticiário, né, que pode lesionar bastante o pulmão. Uhum. Como ele é um vírus muito recente, a gente ainda não sabe quais são os efeitos desse problema no pulmão a longo prazo, né? A gente tem que lembrar que os primeiros casos foram no final do ano passado, né? Depois de janeiro, fevereiro foi quando decretaram a pandemia real, oficial. E aí a gente ainda está em maio, né? Então é uma ciência muito nova. A gente ainda tem que esperar, infelizmente esperar, né? Para saber quais são os efeitos desse coronavírus a longo prazo. Sim. Tá, agora a gente vai chegar onde vocês estão perguntando demais. Uma pessoa que pegou o coronavírus foi curada. Ela pode pegar o coronavírus de novo? Então, sabe alguma... por enquanto, a gente acredita que não dá para pegar esse coronavírus com essa linhagem, né, com esse genoma, 2 vezes. A gente tem visto alguns casos assim, de pessoas que testaram positivo, aí tiveram todos os sintomas, depois pararam de ter esse sintoma e aí voltaram a ter. E aí quando testaram de novo essa pessoa, ela testava positivo de novo para o vírus, né? E aí a gente se pergunta por quê. Tem 2 alternativas. Uma é que o vírus estava latente, né? Então o vírus ele estava escondido no corpo dessa pessoa nesse período de queda de sintoma. E aí acontece isso. Às vezes ele está lá quietinho e aí você não consegue detectar ele. E aí depois ele volta a se expressar. Acontece muito com herpes isso, né? Então, você tem herpes, quando você está estressado, aparece, né? Depois de um tempo, para de aparecer, e aí, depois de novo, você volta a ter esses cistos, né, formados pela herpes.
pode ser que aconteça isso com esse coronavírus também. Então, teve um pico abaixo, depois volta. Ou pode ser também que é uma alternativa assim super simples, que a testagem deu errado da pessoa. Nenhum teste funciona 100%, né? Assim, tem uma acurácia de 100%. Então, às vezes você vai lá, faz um teste, a pessoa testa positivo para o coronavírus, você vai testar de novo, sei lá, o cientista errou ali na mão, na pipetagem, tipo, pegar a aguinha de um tubo e colocar no outro, a máquina não leu direito, ou às vezes deu uma quantidade muito baixa de coronavírus, e aí falou assim, essa pessoa está curada. E aí depois, na verdade, ela não estava, vai fazer um novo teste, e aí apresenta de novo, tipo, que ela está com coronavírus. Então, por enquanto, a gente acha que não dá para você pegar e infectar com coronavírus. E também ele pode ficar latente, né? É isso. Às vezes ele só descansa um pouquinho e volta. É importante a gente lembrar, a gente tenta tirar algumas dúvidas, mas é muito importante a gente sempre lembrar que esse vírus é novo, está circulando agora, então as pesquisas estão sendo feitas agora, né? Então a gente ainda não sabe a resposta para muita coisa, né? Sim, é muito difícil, por exemplo, em questão de sintoma, né, também. Era uma coisa que no começo a gente falava assim, ele tem sintomas brandos. Você pega as notícias de janeiro, todo mundo tratava ele como um coronavírus que dava pneumonia, um coronavírus respiratório só, que era assim, ok. E aí, de repente, a gente foi vendo que ele apresentava mais sintomas, né? Então, ele começou a causar essas lesões no pulmão. Aí, de repente, começaram a ter relatos de pessoas perdendo o olfato e perdendo o paladar. E aí, no começo, falavam, não, isso não é um sintoma. Isso, às vezes, é só de uma peculiaridade de uma pessoa. E aí, agora, passou a ter, a ser um sinal, né, também do coronavírus. Tem um grupo na USP que vai começar a estudar também como é que funciona isso. Por que as pessoas estão perdendo o paladar e o olfato? Então, é uma ciência muito nova, né? Assim, 3 meses, né? 3 meses é um tempo muito rápido. Então, tem muita coisa que ainda tem que aparecer. Sim, com certeza. Perguntaram também sobre imunidade, né? A pessoa fica, tipo, ela cria anticorpo. E eu queria aproveitar esse gancho do ciência nova, né? A gente tem que esperar. SARS, o primeiro SARS, aquele de 2002, os pacientes testaram, né, para ver se tinha anticorpo ali contra SARS, tinha num curto prazo, depois a médio prazo testaram e viram que o SARS, depois de 15 anos, você tem ainda uma proteção contra o SARS. Então, assim, você demorou 15 anos para fazer uma pesquisa, né, para saber se a pessoa ficava imune ao SARS ou não. Já a MERS, que é o outro coronavírus primo desse novo coronavírus, né, da Covid-19, viram que você não consegue criar anticorpo neutralizante, né, que é o anticorpo que dá a imunidade, por muito tempo. Mas também tiveram que testar várias vezes essas pessoas durante vários anos para ver se ela criava ou não uma resposta. Então, é uma ciência nova, né, a gente tem que esperar alguns anos aí para conseguir falar certinho o que vai acontecer com esse coronavírus. Uhum. A Simone que perguntou se... Acho que já dá até para enganchar no que você está falando. Se concorda em deixar a população que, teoricamente, ficou imunizada sair do distanciamento social. É muito difícil, né? A gente acaba saindo um pouco até da parte meio de biologia, acaba indo para outras questões, né? Então, questão um pouco de economia. A gente entra também, né, em sociologia, em, sei lá, filosofia do será que é certo, será que é errado, será que é ético ou não. E aí a gente vai para uma parte também, né, que, sei lá, o país está perdendo essas áreas, infelizmente. Mas, enfim, eu acho que no momento o melhor é todo mundo continuar no distanciamento social. Porque mesmo que você já tenha se recuperado, você pode estar andando por lugares que estão contaminados, você pode acabar sendo um carreador, né, desse vírus. Então, você vai lá, encosta na latinha de Coca-Cola do mercado que estava com o coronavírus. Aí você não sabe.
Você chega na sua casa, você vai colocar a mão, sei lá, na sua mãe, vai dar um abraço. Aí sua mãe vai pegar o coronavírus porque você trouxe o vírus até ela, né? Então, mesmo que as pessoas se recuperem, é importante ter o distanciamento para evitar o propago por outros lugares, né? Sei lá, o trajeto também. Pensa, você pega ônibus, então você vai pegar a latinha de Coca-Cola ali com coronavírus, aí você vai pegar o ônibus. No ônibus você vai segurar. A hora que você segurar, tá deixando o coronavírus ali no ônibus, vai vir alguém diferente, né? Assim, fora do seu ciclo social, pegar ali também e vai possivelmente se infectar. Então é muito importante o distanciamento social para todo mundo nesse momento. Uhum. Deixa eu ver o que tinha mais de... eu queria falar de um vídeo que a gente inclusive postou nos nossos stories ontem, porque eu recebi de 2 pessoas, então eu comecei a ficar um pouco preocupada com esse vídeo. Que falava de uma forma... Era uma senhora falando de... Ela tinha achado uma forma que seria como se fosse milagrosa, assim, do coronavírus. Coisas como, tipo, tomar chá, cacarejo, sol. A gente já falou o que funciona e o que não funciona. A gente tem post sobre isso e, inclusive, tá lá, chás não funcionam. E a gente queria pedir para vocês tomarem cuidado com esse tipo de informação. Sim. Principalmente informações que começam com: achei uma coisa que vai fazer com que você cure do coronavírus. Qualquer coisa milagrosa. Qualquer coisa que pareça, nossa, é um milagre, e ninguém tá falando disso. Se ninguém tá falando disso nas grandes mídias, porque provavelmente é fake news, sabe? Sim. Assim, limão. Não curasse. Você acha que os cientistas iam estar trabalhando o dia inteiro para tentar, vendo remédios que existem, no caso do Ale, ficar tentando vacina? Não para curar, sabe? E outra coisa, ainda sobre fake news, porque está acontecendo umas coisas muito complicadas assim no país. Está tendo fake news que estão enterrando, que no caixão está vazio, está tendo pedra. E lá em Manaus teve pessoas que quis abrir o caixão, tendo risco de se contaminar, tudo mais. E eu vi no Facebook, assim, um familiar meu colocando assim, uma notícia do G1, era um caixão vazio. Eu fui ver, é G1 mesmo isso aqui. Eu entrei no site, quando eu fui ver a data, era uma notícia de 2017, que era um pessoal querendo dar um golpe, entendeu? Uhum. Então, também sempre se atentar a datas das notícias também é uma maneira de tentar diminuir essa questão de proliferação da fake news. Muito cuidado. A gente sabe que nessas horas a gente fica ansioso, né? A gente quer que saia logo uma cura, alguma coisa, mas vamos respirar um pouquinho, analisar as informações que a gente está antes de sair compartilhando, né? Porque isso pode ser ruim, né? Que a gente está compartilhando notícias que não são verdade, dando esperança para as pessoas que não é isso mesmo. Lá nos Estados Unidos, o Trump falou de coisa do tipo. Teve gente nos Estados Unidos, outras pessoas ingeriram desinfetante e foi parar no hospital. Lembrar também que existe um site do Ministério da Saúde que chama Fake News. Você coloca no Google Fake News Ministério da Saúde e aí vão ter lá todas as fake news catalogadas, tipo, nos últimos dias. Se você tiver alguma dúvida, também você pode colocar a mensagem que você receber lá e eles vão ou dar um match, né? Tipo, falar assim, já existe uma contraprova disso, ou eles vão analisar aquilo e falar se é verdade ou não. Normalmente, fake news vai vir acompanhada sempre do pesquisador de não sei onde foi capaz de descobrir tal coisa. E às vezes esse pesquisador nem é daquele lugar, né? Às vezes ele nem existe também. Ou a fake news ela vai trazer algumas informações que são verdades e colocar no meio desse texto informações que são falsas. Porque aí você fica em dúvida sobre o que acreditar ou não. Teve uma que eu recebi esses dias, que era um pesquisador chinês descobriu que a molécula A e a molécula B que existem no café são responsáveis por se ligar à proteína Y do vírus
e aí ela te cura. Então, você beber café vai ajudar a não ter coronavírus. Aí eu falei, beleza, vamos destrinchar isso daqui. Aí eu fui, joguei no Google, né? Pesquisador X da Universidade Y. Ele existia, beleza. Uma parte a gente sabia. Molécula A e molécula B. Era mesmo molécula do café. Só que você vai ver e, tipo, não tem nada falando, assim, cientificamente que aquilo vai se ligar no vírus e vai funcionar. Então, tomar cuidado com essas notícias que são meio verdades, né? Às vezes, o que parece meio verdade é bem mais difícil de você conseguir identificar que não vai trazer uma boa notícia do que aquela que, sei lá, fala que se você tomar água da chuva vai curar do coronavírus. Que essa é mais irreal, né? Uhum. A gente riu por causa da Ana Arndt. Desculpa, Ana Arndt. Sim. Você vai lá? Eu tava concordando com o Lab UFCGCZ. Sim, tomar cuidado. E eu concordo, Luan. Quem que cria essas notícias? Eu sempre fico pensando, gente, quem é a pessoa que está criando? Vou ser rápido agora, porque a gente está batendo 1 hora. E, se não me engano, a live só pode ter 1 hora. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo se vocês querem que continue, se vocês têm mais dúvida ou não, senão a gente vai fechar com algumas daqui. Mas se vocês tiverem mais dúvida, a gente recomeça um outro vídeo que não vai durar 1 hora, né? Eu espero. Inimigos do fim, Rapidinho. né? Pra sempre. Sim. Mas perguntaram aqui mais pra cima. Eu recomendo tomar um banho. A gente toma banho quando a gente chega em casa. O quê? Desculpa, eu perdi a pergunta. Se tem que lavar rosto e tomar banho? A gente falou que a gente toma banho, mas a pergunta foi de lavar o rosto. Sempre bom, porque além de você trazer tipo, partículas para sua casa, né? Assim, pode ser viral, pode não ser, pode ser poeira. Você vai estar em contato, principalmente nessa região aqui, né, com o mundo externo, porque a gente supõe que você já vai estar de máscara aqui embaixo, então aqui vai estar sujo. Monta um cantinho na sua casa, perto da porta, para ser o cantinho de montagem e desmontagem para sair. Então, pega álcool, passa nas coisas, lava o rosto com um paninho, e é isso. E depois toma banho. A gente tem 15 segundos. Vamos fazer só um outro videozinho fechando, então, com mais uma dúvida, tá bom? Fechou. A gente vai terminar... Ai, meu Deus. A gente vai terminar essa live e vamos começar outra. Vocês entram na outra. Voltamos, gente. Nossa, que sufoco. Dá um desespero ver aquele negocinho lá em cima. Eu vou fazer o jabá. Vou fazer o jabá dos blogs Unicamp. Gente, tem um blog... Não é só no Instagram, mas tem no Facebook, no Instagram. Tem o site, que é o Blogs Unicamp. Tem várias questões que vocês perguntaram aqui, que é respondido no Blogs Unicamp. Compete vocês seguirem a página, o Blogs, e entrar lá no site, Blogs Unicamp também. É bem interessante, tem vários assuntos, pós-graduandos, professores da Unicamp, que participam desse blog. Então, eu recomendo bastante. No Instagram, eles têm até uns posts nossos, assim, sabe? Que fala da questão da prevenção, do Covid e tudo mais. É bem interessante, se vocês puderem seguir. Gente, propaganda mesmo. A gente está recebendo um cachê por isso, brincadeira. É que eles são... Te pagou? Eles me pagaram. Eles pagaram só você, que sacanagem. Viu, gente? Me paguem também. Você queria terminar o que você estava falando? Ou não. Pode... Lembrar que o pessoal do Blogs da Unicamp me chamou para escrever também. Eu tô para postar coisa lá, então se vocês quiserem mais de mim, vão enjoar de Alexandre. E amanhã o Alexandre também vai estar no Devir live.
super popstar esses dias. Sim! Amanhã tem live de novo, 3 horas, gente. Pelo perfil da Mandacaru. Pelo perfil. Vai ser no perfil da Devir, mas eu acho que pelo da Mandacaru dá pra ver também, né? Mas vai estar o perfil da Mandacaru com o Devir. Teve uma outra pergunta que foi do tempo que o coronavírus fica nas superfícies. E se tem pesquisa já com isso. Tem, dependendo da superfície, ele tem um tempo diferente. Então, eu vou até abrir aqui. Espera aí, gente. Porque, assim, ele pode ficar desde algumas horas em superfícies metálicas até mais tempo em superfícies mais porosas. Então, pode ficar até 72 horas em superfície que tem um pouco mais de poros ali, retém um pouco de umidade. Mas vamos lá. Se eu não me engano, é isso mesmo. O metal são 3 horas e aí em alguns tecidos ele fica até 72 horas. Por isso que é importante higienizar também, né? Tudo. A hora que as coisas chegam na sua casa, higieniza tudo. Ou a hora que você tem contato com alguma coisa externa, higieniza sempre, né? É isso. Eu vou fazer mais um jabá. Tá faltando o povo pagar, gente, né? Sigam o Átila Yamarino, porque ele faz lives toda semana. Ele é doutor, ele tem, acho que, se eu não me engano, não é só doutor, ele fez pós-doutorado também. E ele é especialista em vírus, ele é um microbiólogo, né? É @oatila no Instagram, mas o nome dele é Átila Yamarino. Ele tem lives no YouTube, ele sempre está publicando no Instagram. Então, sigam ele, porque é informação de qualidade também. Fazer o jabá do Átila também. Amanhã vai ter uma live muito importante que ele vai explicar sobre quais são os próximos passos que a gente tem que tomar em relação à quarentena, se o caminho agora é flexibilizar, se o caminho agora... Foi ele que travou ou foi a gente? Acho que foi ele. Tá. Voltou. Eu tô aqui? Tá aí. Então, ele vai falar de quarentena, se libera a quarentena, se não libera, e 9 horas no YouTube dele. Da hora. A gente pode depois postar no stories. A gente posta nos nossos stories. Você tava pegando aí o tempo das superfícies? Sim, ó. Fala aqui que no papelão não tem depois de 24 horas. No aço e no plástico ele fica de 5 a 6 horas, com, no máximo, assim, quando é muito poroso, 72 horas. Panos também são 72 horas que ele fica. E é isso, as referências que tem. Beleza, obrigada. Deixa eu falar só mais uma coisa. Perguntaram já também sobre deixar um pano na porta de casa com água sanitária, se isso ajuda ou não. É importante você saber se aquele pano tá com água sanitária mesmo na hora que você vai pisar, né? Então não adianta você colocar de manhã cedo água sanitária no paninho, aí você pisa, você vai chegar em casa depois, sei lá, 5, 6 horas da tarde, pisar de novo ali, não vai mais ter água sanitária, ela evaporou. Então, a melhor medida é tirar o sapato na hora que chegar em casa, deixa num canto. Aí você pode higienizar ele, mas o paninho só não vai funcionar ali. Tipo, ele não vai ser uma barreira protetora. Uhum. Bacana. Bom, acho que era isso, né? De dúvidas. Acho que a gente tentou ver as dúvidas de todo mundo. Se a gente não viu a de alguém, me desculpa, porque tinha muitas coisas acontecendo aqui. A gente tentou tirar o máximo que desse. Se tiverem mais dúvidas, o Ale agora está trabalhando com a gente também. Então, pode falar que a gente vai responder. E, nossa, muito obrigada, Ale, por fazer essa live com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço tanto pelos posts que a gente tem feito, pela live, por tudo. É isso. Muito obrigado por receber alguém da Molecular, né, finalmente. Gente, não é que a gente tem preconceito com o pessoal da Molecular, é que nossos amigos, a maioria da ambiental. Muito obrigada, gente, por ter participado aqui também. Obrigado. Ter comentado.
pelo carinho. Lab UFC, a gente adora vocês também, viu? Vocês têm posts muito legais. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a live. E ela aí, de novo. Gente, eu vou fazer o jabá de mais uma pessoa que eu lembrei agora. Leve Unicamp. LEVE. É o laboratório da Unicamp que tem trabalhado com o coronavírus em Campinas. Então, segue lá no Instagram também, @LeveUnicamp. Beleza. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito Obrigado. obrigada. Tchau. Tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Até.